vamos aprender a fazer esse recheio, esse brigadeiro de maracujá trufado. É um recheio firme, consistente, porém macio, gostoso no paladar, cremoso. É um recheio cheiroso e muito bonito. Olha só como eu espalho esse recheio no meu bolo com bastante facilidade. É um recheio maravilhoso e nesse vídeo eu vou te ensinar também a fazer a redução do maracujá, da polpa. Oi gente, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Vanessa e sejam muito bem-vindos ao meu canal Bolo Todo Dia. Vamos ao passo a passo? Então, vamos começar colocando no copo do liquidificador a polpa de 2 maracujás que pesaram 270 gramas. Eu vou bater muito bem por mais ou menos 1 minutinho até que fique assim, bem trituradinho. E eu vou despejar a polpa desses 2 maracujás numa panela, passando por uma peneira, pego uma espátula e vou mexer bastante até que essas sementes fiquem assim, bem sequinhas e todo o suco tenha passado para a panela. A minha peneira, ela é mais abertinha, então passou sementes o suficiente. Mas caso a sua peneira seja mais fechadinha, então você pode pegar um pouquinho assim da semente, bem pouquinho mesmo, e colocar dentro do suco. Nesse caso aqui eu não coloquei, porque aqui já tem semente o suficiente. Vou levar para a redução. Levei a minha panela em fogo alto, vou esperar começar a ferver. Quando começar a borbulhar, eu vou reduzir a chama em fogo médio para baixo, tá bom? E olha só, começou a borbulhar, então eu abaixei o meu fogo de médio para baixo e vou ficar mexendo sempre, porque eu não quero que queime, eu não posso deixar essa redução sozinha no fogo, tá bom? Vou ficar mexendo até que reduza, porque senão vai queimar. E olha só, reduziu um pouco, mas esse aqui ainda não é o ponto. Perceba que ainda está muito líquido e quando eu passo a espátula, eu abro um caminho e ele fecha rapidamente. Esse ainda não é o ponto, então eu vou mexer mais um pouquinho. E esse aqui é o ponto, olha só. Ele está mais grosso, quando eu passo a espátula, o caminho abre e demora para fechar. Então, esse aqui é o ponto, tá bom? E olha só, desliguei o meu fogo, vou mexer bastante, porque a minha panela é de fundo grosso, então continua borbulhando. E olha só, gente, como ele ficou consistente, passo a espátula e demora para fechar. Esse é o ponto, olha só, bem cremoso. Agora eu vou pesar para vocês a minha redução. Coloquei na balança o meu potinho, apertei o botão Tare e vou pesar aqui a minha redução. Lembra que no começo do vídeo as minhas polpas pesaram 270 gramas? Após a redução, ficou 85 gramas de polpa, tá bom? Olha só. E eu vou tampar esse potinho, reservar em temperatura ambiente e agora vamos fazer o recheio. Aqui numa panela eu coloquei uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite de 200 gramas, dou uma leve misturada e agora eu vou colocar o chocolate nobre, o chocolate branco. Para essa receita eu vou colocar 100 gramas. Misturo muito bem e vou levar para cozinhar até dar o ponto. Levei a minha panela em fogo médio para baixo, vou ficar mexendo muito bem e aqui eu vou mostrar todos os pontos desse recheio. O primeiro ponto, como qualquer outro recheio, é esse, quando ele aquece e ele fica bem líquido. Olha só, vou continuar mexendo e ele vai borbulhar. Olha só, aqui ele já começa a engrossar um pouquinho, continuo mexendo bem, limpando toda a lateral e o fundo da minha panela para não grudar, tá bom? E esse próximo ponto, olha só, é o ponto para cobrir um bolo caseirinho. Depois que ele esfria, ele fica bem cremoso.
Mas aqui nós queremos um recheio para bolo, então eu vou mexer muito bem, olha só. E cheguei nesse ponto que eu levanto um pouco do recheio na espátula e ele cai em blocos, olha só. Ele cai sobre o mesmo e não afunda, olha só. E aqui eu desliguei o meu fogo, mas eu continuo mexendo bem, porque a minha panela é de fundo triplo, fundo grosso, então continua borbulhando mesmo com o fogo desligado. Mexo muito bem e olha só, esse é o ponto do meu recheio, um ponto maravilhoso. Aqui o meu recheio ainda está bem quente e a minha redução também. Vou colocar 2 colheres de sopa dessa redução e vou experimentando o meu recheio. Não vou colocar tudo de uma vez para não correr o risco de deixar o meu recheio muito azedo. Então eu vou fazendo assim, misturo, experimento, coloco mais um pouquinho e no final eu acabei colocando toda a redução. Mas é importante que você aí vá experimentando, porque a tua quantidade pode ser diferente da minha. Os 2 maracujás me rendeu aqui uma redução de 85 gramas. De repente, 2 maracujás que você utilizar vai render uma quantidade maior de redução, tá bom? Então, vai sempre experimentando. Olha só, eu pego um pouquinho, experimento e percebi que tinha que colocar tudo. E ficou maravilhoso, ficou uma acidez no ponto correto, ficou perfeito. Então, fica essa dica para vocês de sempre experimentar, tá bom? E olha que recheio lindo, cheiroso e muito gostoso. Olha só, gente, eu vou pesar esse recheio para que vocês tenham uma noção de quando for fazer esse recheio, a quantidade que vocês vão precisar. Se vai ser uma receita e meia ou 2, tá bom? Aqui nesse caso, uma receita me rendeu 592 gramas de recheio, olha só, quase 600 gramas. Esse recheio eu utilizei por completo em apenas uma camada de bolo no aro de 20 centímetros de diâmetro, na forma de 20 centímetros, tá bom? E ficou bem generosa a quantidade de recheio. Passei aqui um plástico encostando no doce para que não crie aquela película. E eu vou deixar ele esfriando em temperatura ambiente e depois eu levei para a geladeira porque esse recheio eu utilizei apenas no outro dia. E olha só, gente, passei as costas da colher, espalhando bem o meu recheio porque ele estava mais firminho. E olha que recheio mais lindo, mais consistente. E tem mais informações desse recheio aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada, gente. Até os próximos vídeos. Tchau!